paciente que ainda não possui, minto, aqui tá errado, Lili. Ainda possui dentes. Ainda possui dentes, hein? A leitura tá ruim, né? Porque eu quero ficar bonita na foto. É porque eu quero ficar bonita na foto. Aí ele falou assim, mas não fica muito dentro da porta e não fica... Então é esse o meu problema. Ô, gente, isso aqui é o quê? Dente. Se eu tirar esse dente e colocar um implante, qual material que vai ser a minha... Vai ser cerâmica, vocês concordam? E se eu colocar um implante aqui? Vamos supor que eu não vou arrancar esse dente, tá? Se eu colocar um implante aqui e outro implante aqui, qual que vai ser meu material? E se eu arrancar todos esses dentes? Vai ter que ser cerâmica. Então olha o que a maioria de nós, retardado mental, fazemos. Vê se nós não somos retardado mental. Essa moça, ela tem dente. Eu tiro os dentes dela, coloco os implantes sem cortar osso nenhum, sem mensurar que tanto que eu vou cortar de osso, coloco no implante. Ainda fala assim, beleza, aqui esse alvéolo é fresco, aqui esse alvéolo é cicatrizado, tem muito osso, eu vou colocar aqui. Tira os dentes e faz para ela uma PF3. Deu para entender? Todos nós já fizemos isso. Em algum momento da nossa implantodontia, nós já tiramos o nosso dente, aproveitamos que tinha osso, enfiamos o implante ali e construímos uma... Você recebe esse tipo de trabalho lá no laboratório? Fala sério para me ajudar, só para eu falar, não, ela não é tão louca assim, né? Você vê ainda o desenho dos dentes e o cara não pode fazer uma megaloplástica. Então, gente, olha bem, se eu peguei um paciente assim, e ela só tem essas 4 baterias de frente aí, já perdeu um monte de coisa atrás. Se eu for fazer implantes individuais aqui, ó, seccionado aqui vai sair muito mais caro para ela, obviamente. Eu não vou conseguir construir um polígono interessante para diminuir a coisa. Então, o que eu já penso agora? Ela tem dente. Se ela tem dente e eu não cortar osso, a minha prótese vai ser dental, que também é chamada de PF1. Agora, aí eu me pergunto, eu tenho osso para cortar, para baratear para ela e fazer uma PF3? Aí agora que você precisa do raio-x ou da tomografia. Que delícia. Geralmente não tem. Geralmente não tem. Aí você pega a radiografia, eu acho que eu não tenho a radiografia aqui ainda, porque eu quero atinar para vocês o que é uma reabilitação protética, tem, Lívia? É depois. É depois, é mais pra frente, né? Tá. Não é possível que você saiba até Eu sei. Nossa Senhora! Então olha aqui que situação complicada. Quando eu falo que você tem que cortar osso, gente, é de cabo a rabo. Não é só cortar osso aqui onde está esses dentinhos. Esse rebordo dela está nivelado e para que eu venda para ela uma PF3, eu preciso cortar mais quantos milímetros de osso? No mínimo 5, porque ela já tem 10 milímetros do dente e para eu fazer uma dentogengival para ela, eu preciso de mais 5 milímetros, que é aquela barra e acrilização. Aí eu te pergunto, eu posso cortar de cabo a rabo 5 milímetros? Certo? Então, ó, eu acho que eu vou te ajudar muito na vida, viu? Eu vou querer. Aí o que vai acontecer? Eu não tenho osso para ela. A dimensão vertical. Aí a dimensão fica muito aumentada, né? Fica com aquela fala, batendo tudo. Porque não pode. Então, gente, o que eu quis trazer nesse momento? Se a paciente tem dente, o que eu já penso? Tá, eu quero tirar esses dentes dela e já fazer uma reabilitação. Ou eu já vendo uma prótese cerâmica, ou eu tenho que cortar no mínimo 5 milímetros. Porque olha o meu sorriso, gente. Gengival. Se você for fazer uma cirurgia em mim para vender um protocolo, o que você tem que fazer? Você tem que marcar com lápis a minha linha alta de sorriso e cortar mais 5 milímetros acima da minha linha alta de sorriso. Para que você esconda a transição minha gengiva natural com a gengiva artificial da prótese mais o dente. Então, assim, se vocês me perguntarem assim, qual é a aula mais importante para mim, que eu aprendi a duras penas, foi essa classificação do espaço protético.
Porque a gente faz muitas coisas erradas por não saber classificar o espaço protético. E por isso que eu quero que vocês me falem de fato se está sendo válida essas informações aí, tá? Então, só porque a Geni tem dente, essa paciente chama Geni, eu já sei que eu quero vender para ela uma PF1. Nesse momento, se eu vender para ela uma PF1, eu posso simplesmente fazer a extração, instalar os meus implantes, fazer um provisório para manutenção do rebordo e depois fazer uma cerâmica, tá? Ou então, se eu quiser, para essa mesma paciente, a Geni que tem dente, fazer uma PF3, o que eu preciso? Cortar pelo menos 5 milímetros, isso se ela não tiver um sorriso gengival. Se ela tiver um sorriso gengival, eu preciso cortar mais. Para quê? Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as extrações dos dentes dela, eu preciso fazer uma osteotomia de todo o rebordo de 5 milímetros, instalar os meus implantes e aí sim eu já posso ir para uma prótese dentro gengival até de dentro, se eu quiser. Todo mundo tá bem linkado nisso? Tá todo mundo comigo no raciocínio? Tá tudo certinho? Então aqui tá a Geni, né? Por favor, no raio-x. No raio-x. Por exemplo, ela tem essa coroa de 10 ou 11 minutos. Aí ela tem mais até chegar no osso, mais o quê? Um 7 de raiz ali? Então, isso engana muito, porque olha o clínico dela. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim, aqui eu tenho uma gengiva espessa, todo esse cálculo é favorável a você. Mas olha o clínico dela, que coisa interessante, Denise. Olha, o clínico dela tá bom. Então vamos supor que você pega ali, você pega e fala assim, não, ó, aqui eu tenho até o osso, mas uns 3 milímetros. Você vai ter que fazer uma plástica gengival também. Olha lá atrás como me sobe. Isso. Esse cálculo você já antenou. Você já antenou nesse cálculo. Porque para posterior a gengiva subiu. É. Exatamente, mas eu vou te mostrar a reabilitação. Tudo dente, talvez lá no fundo tenha que fazer. Você tenha que ter uma composiçãozinha de rosa. É. E se você tiver que fazer essa composição, ainda assim tem que ser cerâmica, porque na frente vai ser dental. Mas e se a gente cortar a gengiva? Se você cortar a gengiva toda e ela não tiver um sorriso aparecido? Ela não tiver um sorriso, você tem que tirar mais 5 milímetros para você ter espaço para acrilização. Você tem que subir isso aqui 5 milímetros para ter espaço para acrilização. Se você vai cortar gengiva, se você vai cortar osso, aí que você tem que ver. Então, o que é o correto? O correto? Montar dentes aqui, entender como é que vai ficar essa parte posterior. Aí sim, aí é o correto. Aí você não cobra orçamento. Você não cobra orçamento. Mas como que é o planejamento ideal? Por isso eu estou querendo trazer alguns gatilhos para virar para você e falar assim, cobra diagnóstico, gente. Cobra consulta. Porque isso aqui eu estou querendo trazer uma ideia. Porque o que é o correto aqui? Eu monto dentes para essa paciente. Tiro toda a flange. A mesma coisa que a gente faz nos caras totais. Aí eu faço a tomada de decisão. Aí eu tenho que subir 5 milímetros aqui. Como que eu vou subir? Vou cortar a gengiva, vou cortar o osso, vou fazer o teatro. Mas você entendeu o jogo? Você entendeu? No caso, uma duplicação de uma prótese, por exemplo, que você remove a flange, eu tenho uma excelente. É o excelente. Guia cirúrgico que você vai fazer. O guia cirúrgico já serve como planejamento. Né? Aí, o que acontece nesse caso? Você vendeu para essa aqui uma PF3. Vamos imaginar uma situação. Você vendeu. Regride depois. E tem um monte de casos. Vocês vão ver muitos casos horríveis. Que foi por essa falta, porque já vendeu o planejamento. Tá? Mas o raciocínio é exatamente esse. Então, ó, nós estamos falando do espaço protético, fazendo a análise do espaço que eu preciso, né? Quando a pessoa ainda tem dente e quando eu preciso de regiões posteriores ali também, se eu tenho osso ou não tenho, essa é a nossa conversa. No caso dela, apesar de aqui já estar mais elevado, ainda não é um espaço suficiente para que eu tenha 5 milímetros de acrilização, a barra escondidinha dentro da acrilização e mais 10 milímetros, 8 de um dente molar aqui, tá? Que está muito planinho, né? Bem, então, ó, em relação aos momentos cirúrgicos, na PF1, no caso dessa paciente específico, né?
Eu estou tentando jogar sem fazer planejamento nenhum ainda, tá? Eu posso só tirar e colocar os implantes. E no caso de uma PF3, provavelmente, se eu pensar que eu preciso cortar osso, eu vou precisar primeiro fazer o levantamento de seio para depois cortar osso. Aí o dinheiro que eu vou gastar com o levantamento de seio, gente, eu pago a cerâmica daqui. Por isso que eu acho que às vezes a gente tem um contrassenso, tá? Escolha de tratamento diferente para casos de pacientes que ainda possuem dentes, é o que nós estamos falando aqui. Então veja bem, olha, essa paciente aqui ainda possui dente e essa aqui também ainda possui dente. Eu não cobrei esse planejamento, eu não fiz uma guia para ela, nada. Eu estou só tentando acionar alguns gatilhos aqui na cabeça de vocês, tá? Essa paciente não tem um sorriso gengival e essa aqui, apesar de mais velha, já tem um sorriso mais gengival. Quando eu pego um raio-x panorâmico, o que eu estou vendo? A Josi, apesar dela ainda ter dentes, o bom que ela tinha dentes posteriores, e como ela tinha dentes posteriores, esses dentes posteriores seguraram o seio maxilar, a pneumatização do seio maxilar. Então, se eu fizer a opção de cortar osso para ela, eu tenho osso para cortar. Então, nessa daqui, se for a questão financeira uma questão problemática, eu posso cortar osso. Aqui eu já não posso cortar, porque o seio maxilar está extremamente pneumatizado, tá? E assim, só passando rapidamente para vocês acionarem esses gatilhos, que eu acho muito importante, nessa paciente, nós cortamos osso, fizemos um rebatimento total, corta-osso de cabo a rabo, de túber a túber, e aqui, como eu não vou cortar osso, eu posso fazer cirurgias muito mais conservadoras e muito menos traumáticas, tá? Nessa daqui foi acordado uma PF3 e ali foi acordado uma PF1. Aqui as duas prontas. Nessa daqui, apesar de mais jovem, nós cortamos osso. Naquela ali, não cortamos osso, porque ela não tinha disponibilidade. Então, o que eu quero? O paciente chegou com dente. Eu posso cortar osso? Tudo bem, vendeu a PF3. Eu não posso cortar osso. Já começa a pensar numa prótese cerâmica e todos os custos envolvidos.